Senhor, nosso Deus e Pai, Senhor, nós agradecemos primeiramente pela vida do pastor Júnior, a qual o domingo traz uma palavra enviada do Senhor. Pai, que essa palavra toque os nossos corações. Hebreus, capítulo 11, versículo 23, diz assim a palavra do Senhor: Pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Quem crê que estas são palavras do Senhor para a nossa vida, faz um sinal assim com a mão. Glórias a Deus. Então quem fez esse sinal pode expressar esta fé aplaudindo esta palavra. Glórias a Deus, aleluia. Oh Jesus, obrigado, Senhor, por tuas palavras. Glórias a Deus. Os irmãos podem sentar-se, aleluia. Glórias a Deus. Aleluia! Meus amados, esses versículos que a gente acabou de ler, eles funcionam assim como uma espécie de resumo da vida de Moisés, destacando principalmente a importância da fé na vida deste homem de Deus. Então, já por isso, a gente precisa compreender, não é, que o Senhor está querendo falar conosco a respeito da fé. E muitos versículos aqui repetem pela fé. Não sei se vocês conseguiram observar. O 23, pela fé Moisés depois de nascer. O 24, pela fé Moisés sendo homem feito. 27, pela fé Moisés abandonou o Egito. Pois bem, então, vejam aí que muito do que aconteceu na vida do Moisés foi pela fé, ou seja, através da fé. E isto está mostrando o meio pelo qual todo cristão deveria entender a vida, deveria tomar decisões e deveriam permanecer firmes, mesmo quando o cenário, mesmo quando as coisas não estão acontecendo do modo como nós queríamos. Mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando tudo parece nebuloso demais para se encontrar uma saída, é nesta hora que entra a fé. Então, meus amados, eu quero agora pegar aqui o versículo 23 como ponto de partida, porque diz que pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. Esse rei é o faraó do Egito. O faraó do Egito havia dado um decreto para que todos os meninos que nascessem fossem mortos. Ele temia que o povo de Deus, que já habitava no Egito desde os tempos de José, ficassem tão fortes em função da quantidade de hebreus que já haviam ali no Egito, então ele faz esse decreto. E Moisés foi um desses meninos que nasceram nesse tempo. Aqui a gente vê que foi pela fé dos pais de Moisés, que ao invés de dar o caso por perdido, não temeram, colocaram o bebê num cesto, por isso que aquele cesto de carregar a criança é chamado de Moisés, né? Por causa disso aí. Então, ele foi colocado num cesto e, como todos, ou pelo menos a maior parte aqui pode saber, esse cesto foi indo pelo rio e parou justamente onde? Na casa de Faraó, no palácio daquele que havia mandado matar todos os meninos.
eu gosto de pensar assim como Deus faz coisas assim inimagináveis. Gosto de pensar como em tantas situações da nossa vida, a gente nem pode calcular o que Deus pode fazer. Mas olha que doideira, irmãos, olha que coisa doida. O menino que estava ameaçado de morte por aquele faraó, agora ele vai ser criado na casa de Faraó. Explica isso? Não tem explicação. Tudo pela atitude, pela fé que tiveram os seus pais. Isso fez com que Moisés, desde criança, desde que começou a entender, ele interpretava a vida dele como um grande agir de Deus, coisa que muitas vezes nós temos dificuldade de fazer. Diante de uma dificuldade, seja diante de algo que mude a nossa vida, a gente às vezes não interpreta a nossa vida como algo que foi planejado por Deus. E que desde a fundação do mundo Ele sabia que nós existiríamos nesse mundo. Aliás, Ele sabia até que nós estaríamos aqui nessa noite. Aliás, Ele sabe tudo o que está acontecendo na nossa vida. Aliás, sem que você abra a tua boca, o Senhor sabe o que você vem enfrentando, sabe os desafios que você tem, sabe das suas necessidades, e Ele está trabalhando nisso, ainda que você não veja nada. Aliás, essa coisa de não ver é o que a gente leu no último versículo, né? A gente leu o 27 que dizia: como quem vê aquele que é invisível. E eu quero colocar isso como o título dessa mensagem. Aquele que vê, como quem vê, aliás, né? Como quem vê aquele que é invisível. Notem que não está dizendo como quem vê aquilo que é invisível, está dizendo como quem vê aquele que é invisível. Porque se nós estivermos vendo só aqueles que são visíveis, tantas e tantas vezes, estes que a gente vê não terão poder para transformar as situações, os desafios da nossa vida. Terão o seu limite alcançado e nós estaremos ali. Tanto nós como aqueles que nós vemos, desesperados tantas vezes, né? Em dúvida por qual decisão tomar. Mas se nós vermos aquele que é invisível, e quem é o invisível? Diga para mim, quem é o invisível? Quem? Jesus é o invisível, o nosso Deus é invisível. Invisível, mas age. Invisível, mas presente. Invisível, mas tem poder. Vamos aí no versículo 23. A gente já viu que ele interpreta a vida a partir desse acontecimento. Ele não se esquecia daquilo que Deus havia feito, do modo como ele estava ainda presente, mesmo tendo passado por uma ameaça tão grande. É assim que a gente tem que ver a nossa vida também. No versículo 24, notem aí que pela fé Moisés, agora já sendo homem feito, ele que foi criado na casa do faraó, ele que foi criado como se fosse filho da filha de Faraó. O que significa isso? No conforto, sem passar qualquer necessidade, tendo também um certo status, um respeito por todo o povo do Egito. Então, nós estamos falando de alguém que estava muito bem financeiramente, socialmente e tudo mais. Mas pela fé, quando ele já era homem feito, ele recusou isto. Ele não entendeu que isso fosse o propósito para a vida dele. Ele está abrindo mão de algo que muita gente está hoje nas igrejas pedindo, querendo, desejando a todo custo. Estar bem, ser famoso, estar protegido pelo dinheiro, pelas posses, pelas autoridades. Isso tudo Moisés tinha e está recusando, como nós vemos aí nesse versículo. E no seguinte, que é o 25, diz que ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus. E aí, irmãos,
essa escolha que ele está fazendo, essa decisão que ele teve que tomar, não seria assim muito parecida com as decisões que tantas vezes nós também temos que tomar? Acha que era fácil abrir mão de todo aquele conforto para preferir se misturar ao povo dele, ao povo do Deus que ele servia? Ser povo de Deus não é tão fácil como tantos podem pensar. Não é uma coisa assim tão simples, tão confortável. Observem como isso vai na contramão daquilo que tanta gente tem buscado hoje nas igrejas. Muitos são os que querem o Evangelho, os que querem a presença de Deus, os que buscam fazer parte do povo de Deus, para serem assim blindados de todo problema. Quando aqui a gente vê Moisés abrindo mão, Moisés está deixando de lado aquilo que ele tinha. Ele diz, olha lá como está no finalzinho do versículo, né, no 25 mesmo, ele diz que preferiu ser maltratado do que usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Quantos estariam hoje vivendo esse drama, eu já posso chamar assim? Por um lado, a vontade de fazer parte do povo de Deus, a vontade de estar debaixo da graça, a vontade de ter um Deus presente, que age, que ouve, que tem poder, que realiza milagres. Mas, por outro lado, estão prazeres do pecado, status, o respeito daqueles que são do mundo. O Egito atrai. O Egito não é fácil de ser abandonado. O Egito representa o mundo. Eu espero que todos entendam bem isso. O Egito representa o mundo. Faraó, que é o rei do Egito, representa quem? Já foi falado aqui nessa noite. Quem é o rei desse mundo? Quem é o dominador deste mundo tenebroso aqui? E Moisés, ele tem que tomar essa decisão. Moisés está aqui nesta passagem bíblica para dizer o quanto hoje existe no nosso meio, eu falo nosso, que é o nosso meio religioso, o meio evangélico. Estamos falando da nossa religião, da nossa linha de crença. Existe um grande engano, meus amados irmãos, porque ao invés de ter a fé como a alavanca que impulsiona, que dá coragem, que movimenta a nossa vida para decisões difíceis, de renunciar ao pecado, de abandonar o mundo, nós muitas e muitas vezes estamos reduzindo a fé, como se a fé fosse assim um mecanismo de pedir e receber. E com isso, com essa ideia de que a fé serve para isso, e ela serve também para pedir e receber, mas ela não pode ser reduzida, ela não pode ser resumida a isso. Porque quando isso acontece, sabe qual é o resultado, meus irmãos? O resultado é que a fé, ela fica como uma moeda.
Deus fica como uma empresa. A oração, ela fica como se fosse um aplicativo, sabe, tipo Mercado Livre, que você pede e as coisas vêm, tipo um iFood. E o crente? O crente fica como um cliente. E é isso que o Evangelho traz para nós? Claro que não. Nós temos que falar de uma mudança de vida. Nós temos que falar de algo muito melhor do que tudo isso, que faz muito mais sentido para a nossa vida, que resolvem as coisas de fato, e não no engano, e não através de ilusões. Ouçam que a gente já viu na quinta-feira passada, os que estiveram presentes nas células, a palavra que fala de desilusão. Mas para acreditar que a palavra de Deus, que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que a igreja do Senhor que ficou nessa terra, existe para coisas assim, para conciliar os desejos carnais com os desejos de Deus, isso é uma ilusão que precisa ser desiludida. É muito bom sair dessa ilusão. Então isso está emendando, né? Está concordando com a palavra da quinta-feira. A gente não precisa disso. A gente não precisa viver com palavras falsas. A gente não precisa criar coisas que não são bíblicas. Então é por isso que a gente vê aí Moisés abrindo mão da sua fama, do seu status, do seu poder, e preferindo se misturar a um povo que sofria no Egito, mas que foi libertado pelo poder de Deus. Aleluia! Um povo que não ficou preso. Você não foi chamado para estar preso em absolutamente nada desse mundo. Nada desse mundo. E aí, meus irmãos, a gente chega ao versículo 25, né? Olha aí o que diz. Ao 26, que diz assim: ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito. Por quê? Porque ele contemplava a recompensa. Deixa eu compartilhar alguma coisa com vocês. Primeiro, no tempo de Moisés, Cristo ainda não havia sido revelado. Não se falava o nome de Jesus no tempo de Moisés, mas se falava de um Cristo, se falava de um Messias, se falava de um Salvador, e ele já acreditava nisto, mesmo que não o visse, mas ele entendia, como está aí na palavra, que Cristo valia mais do que todas as riquezas do Egito. E aí está algo que a gente recebe da palavra do Senhor e faz com que a gente pense nisso também. Prestem atenção, meus amados irmãos, prestem atenção. Talvez tenha acontecido com você. Talvez esteja acontecendo com alguém que você conhece e ele já está manifestando isso. Talvez seja algo que você não está nem pensando, mas essa palavra está vindo para te fazer sentir se isso está acontecendo. Moisés está largando tudo por Jesus, mas muita gente pensa que receber Jesus, muita gente pensa que para ter Jesus, ele tenha que perder coisas valiosas para a vida dele. Então, antes de pensar no que vai ganhar, ele está pensando no que ele vai perder. Ele vai perder, quem sabe, algumas amizades. Ele vai perder alguns prazeres do pecado. Ele vai perder contato, conforto com pessoas que trazem um conforto para ele. Enfim, ele pode perder realmente essas coisas. Mas o que a palavra do Senhor está falando aqui para o nosso coração?
que Moisés contemplava a recompensa. Que quando nós recebemos Cristo, surgem as recompensas. E o que é uma recompensa? O que você pensa que é uma recompensa? Ainda que olhando aí num dicionário da língua portuguesa, vá. O que é uma recompensa? Não seria algo que você ganha por ter feito alguma coisa? Então, quando nós tomamos essa decisão que Moisés tomou, quando nós olhamos para tudo o que acontece em nossa vida, para as coisas que nós temos e para aquilo que nós somos. Entende? Não existe essa doutrina do largue tudo para ter Jesus. Mas existe algo que você tem que escolher, porque se alguma coisa representa pecado na tua vida, se alguma coisa representa o que está fora do plano de Deus para você, então vamos lá. O plano de Deus para Moisés é que ele nascesse e fosse salvo naquele cesto, fosse parar na casa do faraó, fosse criado naquele lugar para viver o bem bom para o resto da sua vida? Esse era o plano de Deus? Claro que não. Claro que não, e ele entendia isso. Qual é o plano de Deus na nossa vida? Isso tem que ser a primeira coisa. Será que é de fato viver tudo aquilo que você viveu, nos meios que você viveu, dando importância para aquilo que você deu, afastado de Deus, desconectado dos propósitos de Deus para a sua vida? São essas as coisas que precisam ser colocadas na balança. São essas as coisas. Jesus chega ao ponto de dizer que se porventura pai, mãe, filho, filha, irmão, parece que ele fala até em cunhado, primo, mas está valendo tudo, for obstáculo para você ter Jesus, o que ele fala? Aquele que não abandonar por amor de mim, não é digno de mim. Então aqui está falando daquilo que impede. Aquilo está falando do que não é de Deus. O que não é de Deus tem que ser colocado na balança. Porque muitas vezes são estas coisas, são esses valores que a gente dá para essas coisas que estão impedindo, que estão aprisionando a pessoa no Egito, que está aprisionando a pessoa no mundo. E toda vez que ela pensa em tomar uma decisão diante de Deus, de servir ao Senhor, de se entregar nas mãos do Senhor Jesus, de permitir que Ele, como um vaso, na mão do oleiro, que Deus trabalhe como oleiro, isso pesa e impede que alguém siga em frente. Então, meus queridos, a gente está no versículo 26, vendo que Moisés não estava olhando para as coisas que ele tinha. Aliás, ele aqui, essa palavra repete o que o nosso irmão Cláudio pregou no domingo passado, quando o apóstolo Paulo também, disse, olha, se tem tanta gente aqui que pode confiar na carne, ou seja, pode confiar nele próprio, no seu corpo, carne é ele mesmo, muito mais eu, porque eu fui hebreu de hebreu, eu fui fariseu segundo a lei, eu fui isso, fui aquilo, vocês estão lembrados da palavra, mas eu considerei tudo isso como esterco, como um lixo, para poder ganhar a Cristo, que é muito maior. Então, meus amados, a gente tem lá em Mateus, no capítulo 13, não dá tempo de ir até essas palavras, mas só para citar, muitos vão lembrar aqui, versículo 44 e 45, um falando que Jesus é como um tesouro escondido. Quem lembra dessa palavra, faz um sinal. Jesus é como um tesouro escondido. Daí a pessoa que encontra, que sabe que esse tesouro está naquela terra, ela vende tudo que tem para comprar aquela terra e obter aquele tesouro.
No 45 fala que ele é como uma pérola escondida e que tem o mesmo sentido. Ela é de grande valor a tal ponto dele vender também tudo que tem para poder adquirir aquela pérola. Esse é Jesus. Esse é o que tem todo o poder. Esse realmente é aquele que faz milagres. Esse é aquele que participa da nossa vida. Esse é aquele que está com a gente quando ninguém mais está. Esse é o invisível que aparece todas as vezes que você chamar. Amém. Quem está entendendo aí? Amém. Então, quem acha que perde é porque nunca provou quem é Jesus. Amém? Porque aquele que provou quem é Jesus não se incomoda em perder absolutamente nada. Vamos terminar no versículo 27. A fé verdadeira, irmãos, essa que nos interessa. Tem alguém aqui querendo ter uma fé farsa? Tem? Fé que acredita no que não é verdade? Nós queremos ter uma fé verdadeira. Nós queremos estar diante de Deus, desfrutando nesse caminho de fé todas as coisas que pela fé nós podemos alcançar. Eu sei que pela fé tem gente sendo curada aqui nessa noite. Eu sei que pela fé muitos vão chegar em sua casa e vão encontrar uma situação completamente diferente daquela que você deixou. Porque isso é pela fé. A Bíblia define a fé, eu até gosto de pegar direto aqui, nessa nova versão aqui, porque eu decorei tudo na outra, mas aqui diz no próprio versículo, no próprio capítulo 11, no versículo 1, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Nós não estamos vendo agora. Você não está vendo agora. E o que você está vendo pode não ser bom. Mas é aí que entra a fé. É ter a certeza de que isto vai mudar. E aí, amados, eu quero encerrar no versículo 27, porque o horário está avançado. E o versículo 27 diz que, pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Então, deixa eu te falar o que é a fé verdadeira. A fé verdadeira, ela não busca o Egito. A fé verdadeira não faz com que você seja atraído pelo Egito, querendo permanecer no Egito. O que é o Egito mesmo? Responde para mim. O que é o Egito? Isso mesmo, o Egito é o... Fala bem alto, o Egito é o mundo. O mundo sem Deus. O mundo afastado de Deus. Aquele mundo que Deus amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O mundo aqui não é os animaizinhos, as árvores, a natureza. O mundo aqui é aquele que está afastado dele. E para esses ele deu Jesus. Então, nós, se temos uma fé verdadeira, não podemos ser levados por qualquer vento de doutrina que prega que tudo aquilo que você quer aconteça. Como se Deus tivesse obrigação de atender tudo aquilo que você quer. Ninguém aqui sabe de sua própria vida, tanto quanto o próprio Deus sabe de nós. Ele é pai. E um pai que conhece bem o filho. Sabe o momento certo de dar e sabe o momento certo também de tirar. Versículo 27, então, diz que Moisés abandonou o Egito. E nós também, meus amados irmãos,
Não podemos ter uma fé que nos leva para o Egito, mas ao contrário disso, uma fé que nos faça abandonar e não temer com a ira de Satanás. Você pode entender essa palavra assim? Pode ou não? Não fique amedrontado com a ira do rei. Isso acontece. Você dá passos em direção a Deus, automaticamente o faraó já está tramando de como vai te perseguir para que você não ultrapasse o Mar Vermelho. Mas você já sabe o final dessa história. De que lado você vai ficar? Então, aí Moisés nos ensina a permanecer firme. Firme. Isso é a fé verdadeira. Essa é a fé que o Senhor está nos ensinando nessa noite. Essa é a fé que Ele deseja que a gente leve dentro do nosso coração para as nossas próximas horas, nossos próximos dias e anos. A fé que verdadeiramente transforma. E aquele que é invisível, Ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Fica de pé. Quem crê que Jesus está contigo, mesmo que você não veja? Quem crê? Se você está confessando isso, se você que entrou aqui nessa noite, carregando um problema, uma angústia, um sentimento dentro do seu coração, se você crê que aquele que é invisível, Ele comprou você com aquele sangue que Ele derramou na cruz do Calvário. Então Ele não vai te abandonar. E hoje essa palavra do Senhor nos chama para fazer a mesma escolha que Moisés fez. Quem já fez essa escolha tem que confirmar isso dentro do seu coração. Você tem que afirmar, reafirmar isso para você mesmo. É uma espécie de renovação dessa decisão. Vem cá, eu quero ficar com Cristo. Eu quero fazer parte desse povo, mesmo que eu tenha que sofrer. Vê como é o contrário das ofertas que a gente tem aí para todo lado. Vem que você não vai sofrer, vem que vai resolver tudo. E nós sabemos que aquele que é invisível pode de fato resolver todas as coisas. Mas esse não pode ser o propósito do nosso coração. O propósito tem que ser assim, espera um pouquinho, nada vale mais do que minha vida com Jesus. E o Senhor chamou gente aqui nessa noite para isso. Moisés não teve medo de perder. Será que alguém aqui está vacilando em se entregar completamente para os planos de Deus e ter Jesus na sua vida? Poder dizer com a certeza de que é um servo de Deus, que faz parte do povo de Deus, e que tem o próprio Deus controlando todas as coisas em sua vida. O que você pode estar com medo de perder? Está com medo de sair do Egito? O que te prende no Egito? O que te prende no mundo, meu irmão? O que é tão bom assim para você? O que te faz ter esse medo tão grande de abrir mão dessas coisas para se lançar inteiramente nos braços do Senhor? O Senhor te chamou aqui nesta noite para dar essa força para quem não tem. O que você acha que vai perder? A palavra chamou de transitória, de transitório, tudo que Moisés tinha.
transitório, vai passar. Tudo o que está acontecendo, tudo o que você vê, tudo isso é transitório. Mas Cristo é eterno. O que te prende? O que é transitório que está te prendendo? O Senhor te chama aqui nessa noite justamente para você fazer essa escolha hoje. Aqui hoje está difícil, hein? Aqui hoje está pegado. Mas eu quero dizer para você que Jesus não está querendo tirar nada de você, não. Não, não. Ele quer te libertar daquilo que te prende. Então essa palavra não foi daquela gostosinha, aquela que a gente sai encantado, porque essa palavra está te chamando para uma decisão. Essa palavra te chama para você receber o poder desta palavra sobre a tua vida. Então, se alguém aqui, e aí vai precisar ser corajoso, igual Moisés foi, né? Porque, rapaz, eu fico pensando como é que foi a decisão desse Moisés lá. Não era muito mais fácil para ele permanecer no conforto, permanecer no luxo, permanecer na proteção que o cabra mais forte do Egito lá, que era o faraó, dava para ele? Ele era o filhinho do papai do faraó. Mas ninguém aqui pode se conformar em ser filhinho do papai do faraó. Não. Não, isso não vai dar certo. O poder do Egito já acabou faz tempo. Então eu quero te chamar aqui para essa decisão. Se tiver alguém aqui que se sente preso nas coisas do Egito, se alguém que tem medo de perder o que você tanto valoriza nesse mundo, está te impedindo de chegar até o Deus que deu essa palavra para nós nessa noite, para você ser povo de Deus de verdade, pode sair do teu lugar, vem aqui na frente, que nós vamos orar por você. Vem receber poder, vem para se libertar daquilo que te prende. Jesus não quer o teu dinheiro, Jesus não quer a tua casa, Jesus não está dizendo que você tem que abrir mão do teu carro, Jesus está dizendo, abra mão dos prazeres do pecado, abra mão, renuncie, não deixe que isto domine o teu coração, não se prenda ao que é transitório, porque tudo o que Moisés abriu mão é tudo que tanta gente está querendo, é a oração de tanta gente. Mas aqui nessa noite, olha quantos amados se aproximaram, e eu sei que essa palavra não veio em vão. Eu sei que essa luta é grande, mas o Senhor sabe porque você está aqui, e nós também sabemos, né, igreja? Então eu quero convidar aqui agora os amados que estão no banco para estender as mãos aqui, e nós vamos orar pelos nossos irmãos que aqui se apresentam, e sei que o Senhor vai fazer uma grande obra nessa vida. Amém? Vamos orar? Senhor, Pai nosso amado que está no céu, mas que deixou o Espírito Santo aqui conosco, em nome do Senhor Jesus, eu quero aqui entregar estas vidas nas tuas mãos. Eu creio, Deus querido, que tua palavra não veio em vão, e que em nome do Senhor Jesus, o Senhor está derramando a liberdade sobre estes irmãos, está tirando, quebrando cadeias,
nessa noite, livrando desse mal que prende meu irmão, que foi chamado para ser bênção na tua casa, que tem um plano da tua parte, Senhor, para suas vidas. Eu creio, Deus amado, que o Senhor está agindo de forma invisível. Eu creio que Jesus está trabalhando nessas vidas. Creio que Jesus já represente muito nessas vidas. Então, tudo aquilo, Deus querido, que traz medo, tudo aquilo que impede dos meus irmãos tomarem a decisão de se entregarem completamente ao Senhor, pelo poder do Teu Espírito Santo, eu peço, Deus querido, que seja quebrado nesta vida. Toda força de pecado, toda lei que segura meu irmão, Senhor, numa cadeia que aprisiona, que impede que eles avancem na Tua presença, que sejam a bênção que o Senhor chamou para ser. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro por todos eles agora, e sei que a oração é o caminho para que nós encontremos a saída que nós não vemos, porque o Senhor, que é o Deus do invisível, tem agido de forma invisível, para que esses irmãos que estão aqui visíveis aos nossos olhos, sejam ricamente transformados pelo Teu poder. Esse é o desejo do nosso coração, e desde já então por isso Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, e toda a igreja, a uma só voz, em